Já faz muito tempo desde a última vez que eu fiz uma lista de filmes de terror na Netflix. A maioria dos filmes daquela lista já não estão mais no catálogo, então já passou da hora de eu fazer uma lista nova. Eu não acho o catálogo de terror da Netflix tão bom assim, então o que eu fiz aqui foi pegar filmes que são ou de terror ou de horror, ou que têm elementos muito fortes desses gêneros, mas tem alguns aqui que são questionáveis se a gente pode colocar eles inteiramente como um filme de terror. Para essa lista, apenas duas restrições. A primeira, eu não considerei nenhum original Netflix, e a segunda, eu não coloquei Invocação do Mal e Corra, que certamente entrariam aqui nessa lista, pelo fato de eu já ter colocado os dois nos melhores filmes de terror da última década, lista do final do ano passado. Obviamente, eu também não considerei filmes que já entraram na lista 1, porque não faria sentido repetir aqui. O primeiro filme da lista é um que chegou na Netflix recentemente, dirigido pelo Christopher B. Landon e protagonizado pela Jessica Rothe. Eu estou falando de A Morte Te Dá Parabéns, o primeiro filme, que é muito melhor do que o segundo, e é um dos filmes de slasher que melhor brincam com o gênero de slasher. Um gênero extremamente saturado, principalmente a partir ali da década de 90, a década de 80 teve muitos filmes de slasher, e com isso estabeleceram vários clichês, e aí a partir disso os filmes começaram a ficar muito repetitivos. Então a gente tem na década de 90 Pânico, que brinca muito bem com esses clichês todos, e é um filme que eu adoro, e agora, mais recentemente, a gente tem A Morte Te Dá Parabéns, que é um filme que, além de brincar com o gênero de slasher, ele também brinca com essa questão do feitiço do tempo, essa fórmula que começou a ser repetida também à exaustão, de uma pessoa vivendo o mesmo dia várias vezes. E aqui, a protagonista, ela vai morrer várias vezes no mesmo dia, e ela vai ter que desvendar quem é o assassino e por que esse assassino tá querendo matar ela. O segundo filme da lista é A Sombra do Medo, filme pouco famoso, mas que deveria ser mais popular. E aqui a gente vai ter uma mãe iraniana que tem que cuidar da sua filha enquanto o Irã está em guerra e o marido dela vai lutar nessa guerra. E ao mesmo tempo, todas as pessoas que moram nesse prédio dela começam a abandonar o prédio e ela começa a ser assombrada por um djinn, que é uma espécie de espírito. Poucos filmes de terror constroem tão bem a protagonista, então a gente vê aqui uma personagem com muitas camadas e com um arco que vai evoluindo a todo instante, e também é um terror muito social, com muitos simbolismos. Então, muito do que a gente vê a personagem passar e todo esse terror psicológico, o filme em muitos momentos você até questiona se realmente existe tudo aquilo ou se passa na cabeça da personagem, até o momento que ele vai mergulhar mesmo nesse lado mais do horror. Mas mesmo assim, a gente vê muito do terror psicológico da personagem, e muito disso reflete na sociedade em que ela vive, na sociedade iraniana, no país em que ela vive, na repressão que ela vive, e o filme consegue fazer esse diálogo muito bem. O gênero de terror é um gênero muito interessante para se trabalhar temáticas sociais, e esse filme faz isso muito bem. O terceiro filme da lista é o que a gente mais pode questionar se é ou não um filme de terror. Eu encaro ele mais como um romance gótico. Eu estou falando de Entrevista com o Vampiro, do Neil Jordan, protagonizado pelo Brad Pitt, pelo Tom Cruise e pela Kristen Dunst. O filme vai acompanhar um personagem que foi transformado em vampiro no século XVIII, e ele nos dias atuais, na verdade nos dias atuais de quando o filme foi feito, ele vai estar contando para um escritor de biografia toda a história dele. E aí a gente vai ver essa narrativa que vai acompanhar o que está acontecendo no presente dele e o que aconteceu no passado, quando ele conheceu esse outro vampiro que transformou ele, quando ele conheceu essa menininha e por tudo que ele passou ali. Eu acho um filme bem interessante, tanto na parte visual dele, quanto nessa questão entre os personagens. Então são personagens aqui bem construídos, a gente vai acompanhar esse mundo aqui dos vampiros, e vai ter todo esse lado mais romântico, então parece que é o tipo de filme mesmo que foi tirado de um livro e transposto para a tela, e essa transposição funciona muito bem. Muito do filme é a gente acompanhando a psicologia desse protagonista.
O quarto filme da lista é um que tem um grande elenco e se parece muito com um filme clássico do gênero. Eu estou falando de Vida. Quem já assistiu esse filme sabe que esse filme tem uma premissa que é praticamente igual a de Alien. E nesse sentido é um filme que é bem pouco original, até os seus personagens, muitos deles são um pouco estereotipados, mas ainda assim eu acho que principalmente os protagonistas eles têm o suficiente pra gente ficar engajado na história, pra gente torcer por eles. Então é um filme muito longe de ser inovador, mas é um filme que, pelo menos para mim, funcionou muito bem nesse lado claustrofóbico de um grupo de pesquisadores no espaço dentro de uma nave estudando uma criatura alienígena que eles descobrem depois que é uma criatura mortal. Como eu disse, é muito parecido com Alien, mas eu acho que aqui o filme consegue ser um pouco original em alguns aspectos, apesar da premissa ser muito parecida com esse filme clássico do terror, que é muito superior a esse, acho que isso é praticamente inegável. Ainda assim, eu sei que é um filme que muita gente não gosta, então até comentem aí embaixo o que vocês acham de Vida, se vocês já assistiram ou não. Eu confesso que não é o meu filme favorito de terror, longe disso, só que vale a pena perder um tempinho para assistir. O quinto filme da lista eu sei que é um que muita gente não gosta, é um desses filmes ou você ama ou você odeia. Eu estou falando de Ao Cair da Noite, filme dirigido pelo Trey Edward Shults e protagonizado pelo Joel Edgerton. Esse é um filme que não vai se preocupar muito em entregar respostas para o público e acho que por isso muita gente não gosta dele. Então a gente vai acompanhar aqui primeiro uma família, depois duas famílias tendo que conviver num futuro pós-apocalíptico, mas o filme nunca vai falar pra gente exatamente que doença é essa, o como você passa essa doença de um pro outro, quais bichos que existem nesse mundo, quais monstros que existem ali, e a gente não vai ver nada disso no filme. Como eu disse, é um filme que não vai te entregar respostas, mas vai ser um filme muito trabalhado nesse terror psicológico, nessas pessoas vivendo nesse mesmo ambiente, pessoas que não se conhecem direito, então o filme trabalha muito bem essa desconfiança entre os personagens, e pra mim funciona muito bem como um tipo de terror em que o maior medo aqui é justamente do que a gente não conhece, é o terror pelo desconhecido. Então eu entendo quem não gosta desse filme, mas no meu caso eu gosto bastante. E se o quinto filme é Ame ou Odeie, o sexto é mais ainda. Eu estou falando de Clímax, dirigido pelo Gaspar Noé, protagonizado pela Sofia Boutella. O Gaspar Noé, quem conhece a carreira dele sabe que ele é um diretor bem autoral e bem difícil de se assistir. Ele é um diretor que você sente ele como um sádico. Os filmes dele são bem malucos, exploram um lado do ser humano que em alguns momentos até foge bastante do nosso mundo real, trabalha muito o ser humano, esse lado mais carnal, mais sexual, um lado mais violento, então tudo isso vai estar aqui em Clímax, e esse talvez seja um dos filmes mais difíceis do Gaspar Noé. Um filme que você pode não gostar, mas eu acho que tecnicamente, visualmente principalmente, é um filme impecável, então ele vai trabalhar muitos planos longos aqui, como ele vai usar as cores com muito uso do neon, e aqui é um uso do neon que faz muito sentido para toda essa história, e definitivamente não é um filme de história, não é um filme de narrativa, não é um filme tanto de construção de personagens, não, é um filme que vai acompanhar um grupo em um espaço curtíssimo de tempo e vão acontecer coisas muito malucas. Então é o tipo de filme que muita gente eu sei que vai sentar, vai assistir 20 minutos, não vai aguentar e vai embora e vai falar por que esse cara me recomendou esse filme. E eu entendo quem pensar assim, porque, como eu disse, ele é um diretor que é muito, muito difícil de assistir os filmes dele. Tem todo um sadismo que muita gente não gosta e eu entendo bastante quem não gosta. E para fechar a lista, o sétimo filme é um que eu falei recentemente no canal, em um vídeo específico dele, eu estou falando de O Enigma de Outro Mundo. Eu tô falando dele aqui de novo porque muito pouca gente assistiu a minha crítica e eu acho que vale a pena. Lá eu analiso principalmente a cena principal desse filme, que para mim é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Na minha opinião, um dos 5 melhores filmes que eu assisti do gênero, filme dirigido pelo John Carpenter, protagonizado pelo Kurt Russell e que vai acompanhar um grupo de
pesquisadores, cientistas ali na Antártida, tendo que sobreviver dentro de um lugar fechado com um monstro que consegue tomar a forma das coisas que ele se alimenta, as formas de seres vivos. Então ele vai se transformar em cachorro, ele vai se transformar em pessoas, então a todo instante vai ter esse lado também de desconfiança, que um nunca sabe se o outro é realmente a pessoa que ele conhecia ou se é o monstro que se transformou nela. Pra mim é um filme fantástico, eu adoro esse filme. Se você quiser saber mais dele, assiste a minha crítica, que eu acho que tá bem legal. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa seu like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo se vocês concordam com esses filmes, se vocês gostam deles ou não. Eu entendo que tem pelo menos 3 ou 4 filmes aqui bem polêmicos que muita gente não vai gostar, então até por isso eu peço que vocês comentem pra gente trocar essa ideia aí embaixo. Acho que uma das funções de fazer um vídeo assim é justamente mostrar diferentes estilos de filme dentro de um mesmo gênero, vários subgêneros, várias formas de se fazer filmes de terror, conhecer estilos diferentes também. Passa também no primeiro comentário fixado aqui embaixo, onde tem as nossas outras redes sociais, tem o nosso Twitter, que a gente posta coisa, tem o nosso Instagram, que a gente usa bastante, principalmente os stories, e também tem meu Letterboxd pessoal, que é uma das redes sociais que eu mais gosto e que eu uso bastante. Por hoje é isso e corta!